só autoriza os rapazes a nos chamarem de vadias e vagabundas. Quem já foi chamada de vagabunda? E a questão tóxica está em ambos os espectros, tanto no exagero da virtude, que é quando você desvirtua, como também na ausência completa dela, e isso se torna algo muito ruim. Então você tem o exemplo de 50 Tons de Cinza, onde a Anastácia é uma mulher que se submete completamente, ela tem completa ausência de amor próprio ou de domínio sobre o seu relacionamento ou de capacidade de manipulação, ela é completamente submissa a um cara completamente perturbado. It's just beyond this door. What is? My playroom. Like your Xbox and stuff? E muitas mulheres acham isso interessante e bonito. Mais uma vez, como eu falei nas piores lições dos filmes, nesse vídeo que você pode conferir aqui no card, as mulheres que acham esse tipo de comportamento bonito ou até mesmo romântico, é porque o cara, nesse caso, é lindo e bilionário. Então, já falei, substitui esse cara pelo Diguinho Coruja, coloca no lugar desse cara o Cremosinho, o Gordão da XJ, e eu quero ver se as mulheres ainda vão achar que esse cara é um grande Deus, um cara maravilhoso e que todo esse comportamento dele é aceitável. Mas uma outra forma também que você vê isso, que daí é o exagero do domínio, né? Enquanto a Anastácia, ela não tem domínio nenhum, ela é completamente submissa num nível tóxico. Você tem também a Macbeth, Lady Macbeth, que manipula o marido e domina sobre ele para que ele mate o rei e assuma o trono. Então, Shakespeare já tratava sobre esse tipo de comportamento há centenas de anos atrás. Talvez uma das figuras mais claras de feminilidade tóxica seja a figura da mãe superprotetora. E essa figura está muito presente no cinema também e ela é muito interessante de trabalhar. Porque Freud já falou muito sobre como que existem consequências muito grandes de longo prazo quando você tem um relacionamento problemático, tóxico com a figura da mãe, e os filmes exploram muito isso. Então você vai ter, por exemplo, a Norma Bates, na série Bates Motel, que ela mantém o filho infantilizado e submisso, impede que o rapaz cresça e se desenvolva, e com isso acaba gerando algo muito pior. Ela gera um assassino em série. You are the first thing that I think about when I wake up in the morning, and you are the last thing that I think about at night. Você tem a Dora, de Objetos Cortantes, que é uma série que eu até gostei de ver, tem algumas coisas ruins nela, mas é uma boa série com uma excelente atuação da Amy Adams, que para mim é uma das melhores atrizes também de sua geração, e que essa personagem, a Dora, ela alimenta a fragilidade das filhas e faz com que as filhas sejam doentes, literalmente, para que ela se sinta útil na vida dela, que é o Munchausen by proxy, por procuração. É a pessoa que causa o mal para as próprias filhas, deixa-as doentes para se sentir útil e para que elas estejam dependentes do seu afeto e do seu carinho. Mas talvez a forma mais arquetípica da gente ver isso seja justamente a história de João e Maria. E eu tô falando de João e Maria na sua versão original, a versão que os irmãos Grimm pegaram, eles emprestaram essa versão de contos que existiam na Alemanha e criaram essa história, combinaram, na verdade, essas versões diferentes em uma história que conta de um lenhador, que é o pai de João e Maria, que estava casado com sua segunda esposa, portanto, a figura da madrasta, aquela mulher cruel que trata mal os filhos, é assim que sempre é mostrado nas alegorias antigas. E essa mulher manda o marido abandonar os filhos no meio da floresta para que eles se virem, porque existe uma grande fome naquela região e eles não têm o que dar de comer para as crianças. Então ela fala, abandona essas crianças porque a gente só tem comida para nós dois, coloca no meio da floresta. Ele luta contra essa ideia, mas ela insiste e ele acaba cedendo, porque ele é um exemplo de masculinidade frágil demais. E ele cede a essa manipulação, ela o convence a abandonar seus próprios filhos, as crianças deixam migalhas no caminho, você conhece a história, para poder encontrar
encontrar o caminho de volta para casa, mas acabam se perdendo na floresta e encontram uma casa de doces onde encontram uma mulher, uma bruxa, que quer engordá-los e cozinhá-los. Então nessa história você tem um exemplo de fragilidade tóxica, de um homem que ele deixa seus filhos no meio da floresta, abandona seus filhos. É claro que tudo isso é arquetípico, é simbólico do comportamento de muitos homens, que sacrifica o bem-estar do seu filho por conta da manipulação dessa mulher. Você tem a feminilidade tóxica de uma mulher que manipula o seu marido para causar mal para essas crianças, pensando apenas no seu bem-estar individual. E você tem esse exemplo que ele é freudiano, que é da mãe devoradora, que é a bruxa, essa mulher que alimenta essas crianças, deixam-nas bem gordas para poder comê-las, devorá-las depois, que é uma figura que Freud tratou bastante também nos seus escritos, que é esse tipo de mulher que não quer deixar o